Tudo começa quando Adela está com Ângela, e o inspetor chega junto com um homem, e eles falam que a partir daquele momento Ângela está presa por fraude à Fundação Josué Gutierrez. E então Nancy chega dizendo que ela está delicada de saúde e pede para eles se retirarem, mas o homem fala que está debaixo de uma lei e que ainda não terminou. Enquanto isso, Leonardo fala para Daryl que essa fraude que colocaram Ângela está sendo armada desde o início da fundação. E então Daryl pergunta se ele acha que Samantha está com esse dinheiro, mas Léo acha que está com Mirtha. E Daryl diz que eles precisam descobrir isso. E nisso Luz chega e percebe que eles estão falando sobre a fraude. E então acaba deixando o café cair no chão de nervoso, e Léo pergunta o que está acontecendo, e ela fala que viu a mãe dele colocar muito dinheiro em espécie na bolsa, e acha que tem algo a ver com a fundação. Pablo fala para Samantha que não vai devolver o carro porque Gerardo deixou para ele, mas a Patricinha fala que é a proprietária legal, e que se ele não devolver vai acusá-lo de roubo, e então Pablo se vira para ir embora, mas ela manda ele voltar e prestar bem atenção no que ela vai dizer. Leonardo pensa em uma estratégia para desmascarar sua mãe, e Daryl fala para ele pedir a ajuda de Alma, mas Léo diz que jamais vai pedir a ajuda dela, e então eles ficam pensando. E em seguida Estela chega e fala que um agente do Ministério Público está no quarto de Ângela, e ele sai correndo para lá. No quarto, Nancy está fazendo de tudo para os homens deixarem Ângela em paz, e então Leonardo chega e fala que sua paciente está com uma forte hipotermia. Mas o agente fala que virá um médico legista para dizer se realmente o estado de saúde dela é delicado. Porém, Nancy fala que Leonardo é um ótimo médico, mas o inspetor diz que ele tem uma relação pessoal com ela. Ângela pergunta se eles já falaram com Samantha, e os homens falam que sim. E então Leonardo fala que ela é capaz de qualquer coisa, e não duvida que tenham oferecido dinheiro para eles. E então o agente fala para Léo medir as palavras. Pablo fala para Samantha que Gerardo deixou uma carta dizendo que o carro agora é dele, mas a Patricinha fala que o carro está no nome do hospital e então é dela e manda ele dar as chaves. Mas Pablo diz que não vai dar nada e vai embora, e deixa Samantha furiosa. De volta ao quarto, o agente fala que Ângela pode seguir no hospital e depois para a prisão, e diz que só está ali para fazer seu trabalho. E então Nancy fala que vai trabalhar para defender sua cliente e garante que vai abrir uma queixa no Ministério Público. E então eles saem da sala, e Nancy diz que já vai embora e Adela a acompanha. E Léo faz companhia a Ângela. Clara chega no hospital e encontra com Daryl, que pergunta o que ela está fazendo ali e por que não está indo viajar. E ela diz que foi ver se consegue visitar Ângela, e conta que não vai mais viajar porque não pode deixar seu pai. Mas Daryl fala que ela deveria ir sim, mas ela fala que a decisão já está tomada e pede para ele não insistir. No quarto, Léo fala para Ângela ficar tranquila, porque ele vai dar um jeito nisso, e ela pergunta se isso tem alguma coisa a ver com Alma, mas ele garante que não, e fala que jamais vai deixar ela sozinha. E Ângela pergunta se eles vão continuar fingindo que ela está mal. E Léo confirma, e então ela fala que está preocupada porque ele pode perder a licença médica, mas Léo garante que por ela vale a pena. Enquanto isso, Nancy fala para Adela que precisa revisar algumas coisas porque com certeza está deixando algo passar.
E então a Della pergunta quão grave é a situação de Angela, e ela diz que muito grave, porque suas inimigas querem ver ela na cadeia, e então a Della fala que elas precisam achar uma solução, e que sabia que sentiu que sua filha estava precisando dela. Na vila, Álvaro levanta do sofá, e Oscar pergunta se ele está bem, e eles falam que sua cabeça está doendo muito e pergunta se ele pode olhar Josué. E então ele diz que sim e Álvaro vai para o quarto. Ed vai até o menino, e Oscar fala que eles precisam desse trabalho para seguirem com a adoção de Estrela. Então Ed fala que tem uma surpresa para ele, e conta que já tem trabalho no Hospital Verga. De volta ao hospital, Angela vê fotos de Josué e começa a ficar triste, mas a Della fala para ela não ficar assim, e em seguida Clara chega e fala que levou aquelas flores para alegrar ela um pouco, e então a Della fala que vai tentar arrumar um vaso, e nisso elas ficam sozinhas. E Angela agradece a Clara por tudo que ela está fazendo por Josué e Álvaro, mas a garota diz que o menino é seu irmão e vai sempre cuidar dele. Mas Angela diz que sempre não, porque ela precisa ir a Barcelona, e então Clara conta que cancelou a viagem. De volta em casa, Oscar fica muito feliz por Ed e fala que sabia que ele iria conseguir trabalho. E então as crianças chegam perguntando o que está acontecendo, e Ed conta que conseguiu trabalho no hospital, e eles falam que ali na casa também tem muito trabalho a se fazer, e eles acham graça. Angela quer saber o porquê Clara não vai para Barcelona, e ela fala que eles precisam dela nesse momento que estão passando. Mas Angela falam que isso não é responsabilidade dela, e que Clara precisa seguir seu amor, porque sabe que ela gosta muito de Sebastião. Clara fala que já perdeu ele, porque teve que escolher entre seu sonho e ajudar os que precisam. Mas Angela diz que ela está se equivocando, porque a situação de Álvaro não vai mudar, e ela precisa seguir sua vida. Luz encontra com Pablo e pergunta o que ele tem, e então ele conta que Samantha pediu para ele devolver o carro que Gerardo deixou para ele, alegando que é do hospital, mas deixou claro que não vai devolver nada, e conta que ela ameaçou ir para a justiça com isso. Em seguida, Dario chega e pergunta se eles estão com algum problema com Samantha, e então Pablo conta que ela pediu o carro de volta. No quarto, a Della está discutindo ao telefone com Álvaro, e então Angela pede para falar com ele, e Álvaro fala que ficou sabendo que o médico vai revisar ela, mas diz que está preocupado porque pode ter o dedo de Samantha nisso, e garante que ela é capaz de qualquer coisa e quer ajudar, mas Angela fala que não quer a ajuda dele, e pede para ele provar que mudou, só deixando de tentar afastar ela de Leonardo. E então Álvaro pergunta se ela está pedindo para ele desistir do amor, e Angela diz que sim, porque o amor às vezes também é renúncia. Na mansão, Samantha está com o agente e seu advogado, e o homem fala que a situação de Angela vai ficar pior, e diz que ela pode passar muito tempo na cadeia até sair sua sentença. E fala que eles precisam armar algo bem estratégico para não conseguirem tirar ela da cadeia, e que o médico precisa dizer que ela não está doente, e Samantha fala que está gostando disso. Léo fala ao telefone, e conta que Angela não sabe que ele está falando com essa pessoa, e diz que não tem outra forma de salvar lá, e diz que precisa dessa ajuda. Na vila, Estrela e Guilherme resolvem gravar um vídeo para Angela,
e contam que estão com muitas saudades dela e de Abel. E Guilherme começa a cantar uma música em homenagem a ela. De volta ao hospital, Samantha está em sua sala, quando Adela chega e ela fala que não quer visitas, mas Adela fala que ela vai ser obrigada a recebê-la. Samantha pergunta se ela foi até lá para pedir que perdoe Ângela, mas Adela diz que não e fala que foi ali falar dos pais dela. Mas Samantha se altera e fala para ela não falar de sua mãe, porque ela era uma ótima mulher e que ela jamais vai ocupar o lugar dela. Mas ela fala que nunca teve essa intenção, e que eles eram ótimas pessoas, e sempre serão lembrados assim. E pergunta como ela pode ser filha de pessoas tão boas e ser tão tonta. Ela pergunta como Samantha será lembrada, se é que alguém vai se lembrar dela, e então Samantha furiosa manda ela sair de sua sala agora. Por outro lado, Luz vai até a sala de Leonardo, e ele fala que está investigando algo sobre a fraude. E Luz fala que o que estão fazendo com Ângela é um absurdo, e que Samantha já passou dos limites, e nisso Álvaro chega e Luz fala que ele não pode ficar ali, mas Léo pede para ela deixar porque ele mesmo chamou Álvaro em sua sala. Mirta recebe o advogado de Samantha, e ela fala que vai direto ao ponto e diz que quer a ajuda dele para conseguir as ações de Samantha do hospital e também a mansão Verga. E o advogado pergunta como ela quer que isso seja feito. Porque Samantha teria que estar em uma situação que não fosse capaz de ter posse dessas coisas. E Mirta fala para ele ficar tranquilo, porque vai se encarregar de deixar ela louca. Leonardo fala para Álvaro que precisou chamar ele ali porque quer entrar na mansão Verga para saber se o dinheiro da fraude está com sua mãe, e Álvaro fala que sabe que só ele pode ajudar, e Leonardo diz que infelizmente não teve outra opção, porque sabe que ele quer separar ele de Ângela. E Álvaro diz que isso é verdade, mas que agora ela precisa que eles estejam unidos para livrar ela da cadeia. E então os dois fazem um acordo de paz. Mirta fala com Alma ao telefone e pergunta se já está tudo certo para ela aproveitar a última chance que tem para se dar bem. E fala que a Nora precisa dar um jeito de melhorar sua vida, assim como todas as mulheres fazem. E nisso Leonardo chega perguntando se pode falar com a mãe, e ela pega um cordão de ouro em cima da mesa e esconde, mas Léo vê e fica desconfiado. Na vila, Álvaro fala para Clara que ela precisa ir para Barcelona, mas ela diz que não vai deixar ele sozinho, e Álvaro garante que não vai se perdoar se a filha deixar de seguir seus sonhos para cuidar dele, mas Clara fala para ele não pensar nisso. Ela pergunta o que está acontecendo com ele, porque parece estar escondendo alguma coisa, e então Álvaro resolve contar, mas pede para a filha não o julgar, e ela fala que está ficando preocupada, e então Álvaro confessa que está recuperando a visão. No hospital, Leonardo quer saber se Mirta tem os recibos da fundação, e ela diz que sim, mas garante que Ângela não vai se livrar da cadeia. Porém Leonardo diz que não quer a opinião dela, e garante que vai ajudar Ângela, mas Mirta fala que ele deveria estar com sua esposa, e Leonardo fala que ela foi embora com outro homem e não atende suas ligações. E em seguida o celular dele toca e ele recebe a notícia de que Alma teve um sangramento e está no hospital. E então ele fala para Mirta e vai embora para lá, e ela fica preocupada. Álvaro prova para Clara que já pode ver, e ela fica muito feliz, e então ele fala para ela ir a Barcelona, porque não precisa dela,
e diz que só quer ver a filha feliz. Mirta vai até o quarto de Ângela e diz que já sabe que ela já está melhor e que Leonardo está fingindo que ela não está bem, e fala que ela está sendo motivo de desgraça, e conta que Alma está internada com um sangramento e corre o risco de perder a filha. Leonardo está em sua sala, quando recebe uma ligação de Álvaro querendo saber se está tudo certo, mas ele fala que teve uma emergência, e então Álvaro diz que vai se encarregar disso. Mas Leonardo fala para ele não tentar gracinha, e Álvaro fala para ele não se preocupar porque o bem-estar de Ângela é prioridade dele. Mirta fala que Ângela é a culpada por isso, porque se meteu com um homem casado e que está com a mulher grávida, mas Ângela diz que jamais quis fazer mal a elas. Mas Mirta fala que se acontecer algo com sua neta ela vai ser a responsável, e então sai do quarto e deixa Ângela estressada. Na cadeia, Abel varre sua cela, quando um outro detento chega comendo e sujando o ambiente, e ele grita com um homem e fala que está limpando. E então o policial fala que Félix tem muitos amigos dentro da cadeia e que mandou um recadinho para ele ficar bem confortável porque ele nem imagina o que lhe espera. Enquanto isso, Ângela vê o vídeo de Estrela e Guilherme, e a dela fala que todos adoram ela, mas Ângela fala que Mirta, Samantha e Alma a odeiam, e conta que Mirta foi até lá para insultar dela dizendo que Alma está mal no hospital e que pode perder sua bebê, e garante que se isso acontecer vai ser culpa dela. E então a dela fica furiosa e fala que precisa colocar essa mulher no lugar dela, porque já passou dos limites. E Ângela fala para ela ficar calma, mas a dela não está mais suportando essa situação. Abel é levado para outra cela, e o carcereiro fala que ele vai ficar ali para parar de ser abusado, e então deixa ele sozinho e Abel fica furioso. Do outro lado da cidade, Samantha está com Félix, e o doutor termina de atender ele, e então Samantha paga o homem e fala que Félix precisa ficar bom logo para continuar seus serviços, porque sabe que ele adora dinheiro. Ed está no hospital com Ângela, e fala que eles precisam fazer os trabalhos da faculdade, porque não podem desistir a essa altura do campeonato, e Ângela garante que não, e que eles vão ser médicos, e Ed fala que admira muito a força dela, e que por mais que passe por dificuldades não desiste, e Ângela diz que jamais vai desistir, e comenta que Ed também é muito forte, porque tem ajudado muito ela e Estrela. E ele fala que vai ser especializar em doenças imunes para ajudar todas as crianças como Estrela. Ângela acha maravilhoso, e fala que vai ser especialista em medicina internista como Leonardo, e que assim vai ajudar muitas pessoas em seu povoado. E Ed garante que vai estar sempre ali para apoiar ela. A noite chega e na mansão, Mirta coloca algo em um chá, e em seguida Elsa chega e ela fala para dar aquele chá a Samantha e dizer que foi ela que mandou. E então ela faz isso, e Mirta garante que vai enlouquecer ela e ficar com tudo que é de Samantha. Em outra cidade, Inak chama por Leonardo e dá um socão no cara dele, e Léo quer saber se ele está louco. E Inak fala que a mulher dele e a filha estão a ponto de morrer por causa dele. Enquanto isso, o médico examina Ângela e fala para todos que a hipotermia dela já está curada, e que a partir daquele momento ela já pode estar à disposição das autoridades, e deixa Ângela paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.